Capítulo 16. O castro romano. A desconforme profundeza do alto precipício aí está patente. Ele gera terror no homem que o contempla de cima. Valério Brechidense. Explanações. A hora de amanhecer aproximava-se. O crepúsculo matutino alumiava frouxamente as margens do rio mal assombrado, que corria turvo e caudal com os torrentes do inverno. Apertado entre ribas fragosas e escarpadas, sentia-se mugir ao longe com um incessante ruído. A espaços, distorcendo-se em milhões de fios, despenhava-se das catadupas em fundos pegos, onde refervia, escumava e, golfando em olheirões, atirava-se maciço e atropelando-se a si mesmo pelo seu leito de rochas, até de novo ruir e despedaçar-se no próximo despenhadeiro. Era o Sália, que de queda em queda rompia de entre as montanhas e se encaminhava para o mar Cantábrico. Perto ainda das suas fontes, o estio via-se passar pobre e límpido, murmurando à sombra dos chopos e dos salgueiros, ora por meio de balsas e silvados que se debruçavam aqui e acolá sobre a sua corrente, ora por entre penedias calvas ou córregos estéreis, onde em vão tentava, estribitando, recordar-se do seu bramido no inverno. Mas quando as águas do céu começavam nos fins do outono a fustigar as faces pálidas dos cabeços, a ossada nua das serras ia unir-se em torrente pelas gargantas e vales, ou quando o sol vivo e o ar tépido de um dia formoso derretiam as orlas da neve que pousava eterna nos picos inacessíveis das montanhas mais elevadas, o Sália precipitava-se como uma besta fera raivosa, impaciente na sua soberba. Arrancava os penidos, aluía as raízes das árvores escolares, carregava as terras e rebramia com som medonho até chegar às planícies, onde o solo o não comprimia e o deixava esprear-se pelos paús e juncais, correndo ao mar, onde enfim repousava como um homem completamente ébrio que adormece depois de bracejar e lidar da embriaguez. Na margem direita do rio, que então passava grosso de cabedais por um dos vales que retalham as montanhas das Astúrias no seu pendor ocidental, viam-se ainda no princípio do VIII século as ruínas de antigo castro ou arraial romano. Jaziam estas em uma espécie de promontório de rochas pendurado sobre a veia de água e talhado quase a pique por todos os lados. Na borda do espaçoso lajedo, que formava como uma eira irregular, avultavam fragmentos de grossos panos de vales de pedra e no alto de uma ladeira íngreme que conduzia à entrada daquele circuito achavam-se os vestígios de uma porta de campo, provavelmente a Pretória. A Tecúmana, fronteira a ela, fazia, fora do vale, um limitado terreirinho em cujo topo e a bastante profundidade passava o rio negro e veloz com um mugido contínuo. Ainda na borda do rochedo, aprumado sobre a água, se enxergavam alguns orifícios profundos, que mostravam terem servido para embeber as traves de ponte lançada para a outra margem, também elevada e penhascosa. A situação daquelas ruínas, a forma quase circular dos vales e da sua disposição interior, evidentemente indicavam um desses hibernáculos ou arraiais de inverno levantados pelas legiões de Roma das suas tentativas repetidas e quase sempre inúteis para subjugar os celtiberos das cordilheiras, da Cantábrica e das Astúrias. A ponte romana, porém, se outrora aí existira, haviam-na consumido as injúrias das estações. Em lugar dela, os habitantes daquele desvio tinham tombado através do Sália um roble gigante, um dos filhos primogênitos da terra, que nos seus dias escolares foram enredando as raízes nos seios da pedra, até irem beber no leito do rio. A árvore monstruosa, derribada por cima da corrente, caíra sobre o alcantil fronteiro e vivia de uma vegetação moribunda que mal podia conservar através do cepo, arrancado quase inteiramente do solo. Calva e musgosa, apenas alguma vergôntea, que lhe rompia de enrugada em epiderme na primavera para morrer no estio, dava sinal de que o rei dos bosques ainda não é inteiramente cadáver. Mas essa pouca vida bastava para que a obra rude dos bárbaros montanheses durasse por mais uns anos que a edificação regular e sólida dos antigos metátoros engenheiros das legiões romanas. Para aqueles, todavia, que não estivessem efeitos a perseguir a zebra pelas encostas escarpadas, a galgar os precipícios após a cabra montês e a combater com os ursos e javalis nas bordas dos fojos, sem lhes turbar a vista, esses tais a ponte vegetal dos Astúrios, seria um sítio arriscado. No meio do passo estreito, irregular e cilíndrico, sentindo e vendo mugir e desaparecer debaixo dos pés a corrente inchada e turva, quase impossível lhes fora não vacilar.
mas ao vacilar seguir-se-ia o despenhar-se, e ao despenhar-se a morte. À altura da queda e ao ímpeto das águas ajuntava-se o agudo dos rochedos, entre os quais o rio escumando se estorcia e despedaçava. Ao partir de Covadonga e ao dirigir-se para o campo de Abdulazes, os cavaleiros cristãos tinham rodeado o Vínio, seguindo mais a oriente, mas habituados, nas suas contínuas correrias, a discorrerem pelos atalhos e carris das montanhas, de antemão previam que, no caso de levarem a cabo a temerária empresa que cometiam, a agrura da serra seria a sua melhor defesa contra a perseguição dos árabes. Assim delinearam o caminho que deviam seguir na fuga, vindo atravessar o Sália, já perto do seu esconderijo, naquela espécie de passo fortificado, conhecido ainda entre os gordos pelo nome de Castrum Paganorum, ou Arraial dos Pagãos. Foi justamente ao tingir-se o céu da faixa avermelhada que procede do sol que 2 cavaleiros galgaram ao galope a ladeira que dava acesso para as ruínas do castro romano. No meio deles, cavalgando também um alazão ágil e ao mesmo tempo robusto, uma dama vestida de branco parecia mal poder já manter-se na sela, segurando-se umas vezes ao arção, outras às crinas flutuantes do valente animal. Era Emengarda, e os seus 2 guardadores que chegavam, finalmente, às margens do Sália. Pouco devia tardar o instante em que a formosa irmã de Pelágio achasse, depois de tantos perigos e terrores, abrigo e paz nos rudes passos do seu esforçado irmão. Mas a corrida violenta e incessante por sendas montuosas e ásperas tinham exaurido as forças da filha de Fávila, como os sucessos que passara desde que partira de Tárraco lhe tinham quase aniquiladas o espírito. Ao chegar ao meio daqueles restos do acampamento romano, sentia-se desfalecer de cansaço, ao passo que a febre e a sede lhe devoravam as entranhas. Os 2 cavaleiros, olhando para ela, viram-lhe com a luz da alvorada as faces tintas de paladez mortal. Às vezes, durante o caminho, e sobretudo nos sítios mais altos, quando as lufadas do norte acalmavam momentaneamente, percebiam ao longe um débil ruído, soturno e contínuo, que se assemelhava ao tropear de cavalos. Mas havia horas em que apenas sentiam o estrépito de galopar dos próprios jinetes, bem que o vento houvesse caído de toda na antemanhã. Inquietos, também pela sorte dos companheiros que tinham deixado atrás de si, resolveram parar no meio daquelas ruínas. Salteados de improviso pelos árabes, fácil-lhes seria transpor a ponte natural que tinha diante, e as poucas raízes que prendiam o moribundo carvalho à margem oposta se teriam bem depressa aos gomos afiados dos seus franciscos. Então o tronco da velha árvore se despenharia no abismo, e o leito profundo e escarpado do Sália ficaria como uma barreira entre eles e os inimigos. Descavalgados, os 2 guerreiros tomaram nos braços a irmã de Pelágio e foram recliná-la sobre um montículo coberto de relva e musgo, que pela sua situação no lugar onde provavelmente ficava a divisão entre o pretório e a parte inferior do campo, dava indícios de ser o assento dos aras dos deuses, que os romanos usavam colocar no meio dos arraiais. Regelada exteriormente, ao passo que o ardor febril queimava sangue, Emengarda apenas tocou em terra, só pôde pronunciar a palavra sede, que ainda amortecida sobre a relva orvalhada. O único sinal que nela revelava a vida era o tremor convulso que violentamente a agitava. Enquanto a Estrimir subia ao valo de cujo topo se descortinava melhor, posto que a breve distância a caminho que haviam seguido, o Desteu trabalhava em juntar alguns troncos de árvores e as folhas secas amantoadas pelos ventos do estio que as chuvas outonais ainda não tinham arrastado. Brevemente o ar tépido de uma fogueira fez volver a si a donzela. O cavaleiro ofereceu-lhe um pequeno frasco de cícera, que desprendera do arção e lhe restituiu algum vigor aos membros entorpecidos. Depois Desteu chamou o seu companheiro e disse-lhe: os jinetes não podem passar além. Ide e lançai-os para o lado oriental da montanha. Eles buscarão o trilho acima dos fontes do Sália e descerão a Covadonga. E Estrimir, guiando os 3 jinetes pela ladeira abaixo, afogou-os um a um e, segurando-lhes as rédeas à efípia, deu um silvo consolo particular. Os jinetes fitaram as orelhas, aspiraram ruidosamente o ar e partiram ao galope do meio da selva para o lado de que o Desteu indicara. Este apenas os viu desaparecer, dirigiu-se para Emengarda. É necessário, senhora, disse ele, uma derradeira prova de esforço. É necessário partir já. Os nossos chineses, ensinados a voltarem sós ao campo cristão do deserto, quando os ardios ou os perigos da guerra nos obrigam a abandoná-los, não causariam nem estranheza nem receio ao aparecerem assim sem seus donos, se não fossem as circunstâncias extraordinárias da nossa correria.
Mas quem poderá dizer ao Duque de Cantábria qual sorte nos coube na temerária empresa que cometemos? Quem, se não vós mesma, restituída aos seus braços, lhe dará a certeza de que estáis salva das mãos dos infiéis? Para nós, habituados a descer precipícios e a saltar torrentes, aquela ponte estreita e selvática é fácil de transpor, galgando-a rapidamente e sem volver os olhos para o abismo. Invocai toda a energia da vossa alma, todas as vossas forças, para vencer este último obstáculo. E dentro de poucas horas veremos os cabeços que rodeiam as cavernas de Covadonga. Em leite de ramos, tomarmos entre nossos ombros na margem fronteira. Homens livres e cardingos, faremos mistério de ser-vos, porque sois uma dama e porque sois irmã do nobre e valente Pelágio. Astrimiro, mostrai que o risco só existe quando existe o temor. Então Astrimiro, olhando fito ante si, atravessou com passos firmes e ligeiros por cima do tronco arredondado e nudoso e num relancear de olhos achou-se do outro lado. E Mengarda compreendera bem a necessidade de coligir toda a robustez da sua alma naquele momento, mas ao erguer-se conheceu que os membros doridos e exaustos quase recusavam obedecer-lhe. Firmando-se, todavia, no braço do Gotesteu, encaminhou-se para o terreirinho exterior que se abria além dos valos sobre a torrente. Aí, antes de chegar ao temoroso trânsito, ajoelhou e, levantando as mãos e os olhos ao céu, nem sequer se lhe devia mover os lábios, embebida em oração fervorosa e íntima. Com os seus trajos brancos e em completa imobilidade, dizia que era um destes anjos curvados sobre os lódons do capitão gótico, que, no frontispício de catedral, parecem ser o símbolo da morada das preces, se os primeiros raios do sol, cujo orbe mal despontava através das colinas, não revelassem nela a vida cintilhando nos cabelos dourados e no véu de duas lágrimas que lhe ofuscavam os olhos e começava a deslizar-se-lhes em dois fios brilhantes ao longo das faces, onde o rubor da febre rompia por entre a palidez, como as popoulas rompem no meio da seara madura. Depois de alguns instantes, levantando-se de novo e encaminhando-se para o roble, cujo topo monstruoso se assemelhava à cabeça calva de um gigante que, inteiriçado, fincasse os pés na outra riba, Gotesteu seguia de perto, estendendo os braços involuntariamente, como querendo sustê-la, enquanto Astrimiro, também por movimento maquinal, em pé sobre as raízes torcidas da árvore e curvando-se para diante, lhe oferecia a mão robusta como se a distância lhe permitisse alcançá-la. No momento em que já punha o pé sobre o tronco, o reflexo alvacento da escuma que fervia lá embaixo, no meio do crepúsculo frouxo de córrego profundo, e o estrépito da torrente, espadanando por entre os musgos e limos estampados nos panos irregulares do despenhadeiro, fizeram abaixar os olhos de Ermengarda para o abismo, como fascinação irresistível, como conjuro diabólico, cravados naquele horrendo espetáculo. Fitos, espantados, ela não podia desvergá-los desse caule infernal das águas, redemoinhando ou jorrando contra os rochedos, ora negrejavam, precipitando-se compactos para diante, ora repelidas, despedaçadas em ondas de escuma, repuxando, cruzadas no ar ou espalmando-se nas faces da penadia, misturavam no seu confuso suído um murmurar e rugir de dor, de cólera, de desesperação, de agonia, que vozes humanas não saberiam ajuntar e que só pode ser semelhante ao concerto de blasfémios dos condenados, entoando o hino atroz das eternas maldições contra Deus. E Mengarda sentiu uma ânsia vertiginosa de se atirar àquela voragem, uma atração magnética, voluptuária, indizível, a favor da qual lutava um sentimento misterioso e vago, mas que nem por isso era menos ardente, ao mesmo tempo que a alma e corpo a repeliam pelo instinto e pelo amor da vida. Com as mãos contraídas, a fronte pendia e o olhar incerto e o moribundo, a donzela parecia haver sido petrificada no momento em que dera a primeira passada para transpor essa meta, além da qual unicamente existia a esperança. Observando o gesto da irmã de Pelágio, Gotesteu viu que um instante bastaria para aniquilar o fruto dos perigos até aí corridos. Mais de uma vez, antes que se habituasse à sua vida de foragido, passando pelas bordas dos fojos, pelas esquinas dos precipícios, ele próprio sentia essa fascinação de terror, esse magnetismo da morte que costuma subjugar-nos e atrair-nos quando pelas primeiras vezes nos achamos sobranceiros a algum abismo. Sentimento de voluptuosidade dolorosa que, paralisando-nos os movimentos, porque dobra em nós o terror, nos salva talvez do suicídio ao mesmo tempo que para eles nos convida com atrativo inexplicável. O cavaleiro, segurando violentamente o braço da donzela, desfez aquela espécie de encanto fatal, obrigando-a a recuar alguns passos. Então Mengarda, como se acordasse de um sonho, murmurou: "Não posso." E soluçava, e as lágrimas rolavam-lhe abundantemente pelas faces macilentas.
Em tremor convulso, os olhos vergavam-lhe e teria caído por terra se Gotesteu não o houvera retido. A Estrimir, que viram o movimento do seu companheiro, atravessou de novo a arriscada passagem. Um pensamento horrível passou a ambos pelo espírito. Era que os árabes podiam chegar. Encararam-se mutuamente, e cada um deles notou que o outro tinha um gesto demudado. Gotesteu, volvendo a cabeça, lançou os olhos para a selva de que haviam saído, porque lhe parecera ouvir um rumor abafado. A Estrimir, que queria ouvir o mesmo, correu de novo ao valo. E o ruído soava, de feito. Os dois cavaleiros nem respiravam. Era um tropear de cavalos à rédea solta. Não havia que duvidar. Para eles, em alguns instantes, resumiu então um século de transes mortais. São 9. 9 os que saem da espessura, correndo desordenados e que se precipitam para as ruínas. São gotos. Os largos ferros dos franquistas lá reluzem, batendo-lhes sobre as coxas no rápido galope. O lodo dos brejos inundou-lhes as armas escuras e polidas, ondeiam as eriçadas as crinas dos corcéis, cujos peitos mosqueia a escuma, cujos freios tinge o sangue. O misterioso cavaleiro negro vem à frente deles. Ei-los! Brada a Estrimir, com uma espécie de alegria frenética. Estão salvos. Salvos! Interrompeu tristemente Gotesteu, e sem se mover olhou para Estrimir e depois para Ermengarda, que se sostenha nos braços. Perdidos connosco e como nós, replicou em tom lúgubre Estrimir, para quem a interrupção e o olhar de Gotesteu tinham sido raio de luz medonha. O Sália era a linha traçada pela feiticeira com a verbena mágica, além da qual não passara jamais aquele ante cujos pés ela arriscou. O juramento que tinham dado e, mais do que isso, a lealdade de guerreiros godos, não lhe consentiam abandonarem a irmã do seu capitão. Não lhe consentiria o fero cavaleiro negro, esse homem ou esse fantasma, cuja vida era um segredo, cuja vontade era de ferro, cuja voz era um terror para inimigos e, para os seus, um decreto de cima. E os 9 num relance transpuseram o valo, galgaram a ladeira e atiraram-se de tropel ao meio das ruínas do arraial romano. O cavaleiro negro foi o primeiro em desmontar, os outros 8 imitaram-no. Rápido, rápido, disse ele. Lancei os cavalos para as branhas e atravessemos o Sália. Não há um momento que perder, se queremos salvar-nos. E ouviu-se um silvo acorde, único, estridente, de todos os recém-vindos. Os ginetes soltos desceram de novo a ladeira, respirando com violência, e seguiram a pista dos 3 que pouco antes, ao sibilar da Estrimir, se haviam embrenhado na floresta, seguindo ao oriente as margens do Sália. O cavaleiro negro, porém, ao volver-se, recuou com um grito de espanto, que não pôde conter. Fora naquele momento que vira Gotesteu e Ermengarda, quase desfalecida, que se amparava. Vós aqui, ainda aqui! Exclamou ele com um gesto de espanto, misturado de aflição e perdendo a compostura solene e altiva que soubera até então conservar nas mais arriscadas situações, nos transes mais dolorosos. Prestes, passai o rio! Os infiéis cheguem de perto, e os seus esquadrões não tardarão a transpor aquelas colinas. O Sália é a única barreira que pode tolher o espaço a esses corredores africanos, iguais em robustez e ligeireza aos nossos corcéis de montanha. Irmã de Pelágio, acrescentou, dirigindo-se à donzela, que parecia alheia ao que passava junto dela, volvendo de instante em instante para o bordo do despenhadeiro um olhar de terror. Irmã de Pelágio, por Deus, que cobrais ânimo! 2 dos mais valentes guerreiros da cruz lá os deixamos despedaçados sob os pés da cavalaria árabe. Estes que vedes, breve acabarão nos gumos dos ferros inimigos, se não puderem salvar-vos. Juram-no, hão de cumpri-lo. Não vos imploro por mim, não quero, não posso querer de vós recompensa. Mas os meus rogos são pelos irmãos de armas do Duque de Cantábria, pelos que têm misturado como as dele as lágrimas do desterro, como ele tragado o pão negro de proscrito. Diante do Senhor não vos pediriam conta o seu sangue, não valerá a pena, mas quem sabe se não vos pedirá o Cristo pela sua religião, a Espanha pela sua liberdade. Ermengarda não tinha ouvido ainda o cavaleiro negro, senão os sons quase inarticulados do seu grito de guerra. Agora, porém, estas palavras proferidas em tom energético, mas com voz trêmula, troaram-lhe nos ouvidos, semelhantes à voz de alguém que na vida conhecera e que o sepulcro provavelmente tragara. O terror que lhe tolhiam os membros redobrou com esta voz. Por um ímpeto convulso e desesperação encaminhou-se, todavia, com passos incertos para a ponte fatal. Mas ao chegar a ela, recuou. Tinha abaixo de novo os olhos para a torrente. E de novo a torrente, como um sortilégio diabólico, a havia fascinado. Por tudo quanto haveis amado, cavaleiros da cruz, exclamou ela desvairada, em nome do céu, abandonai-me. O desalento e o susto me abrigarão no seio da morte da violência dos infiéis. Não posso vencer este terrível abismo que há de tragar-me.
Os cavaleiros de Pelágio, escolhendo aquela senda para a fuga, não haviam calculado com um coração feminino, misturado de esforço e timidez, de energia e de fraqueza, que será sempre, para a filosofia, um mistério. Os árabes, esta palavra 100.000 vezes repetida na Espanha, como o dobrar porfinado em país assolado da peste, soou atrás dos cavaleiros apinhados junto aos vestígios da porta comana. Saíra da boca de Astrimiro, que, sem deixar o valo, tinha a vista gravada nos visos dos montes fronteiros, até cujas gargantas se dilatava a seiva. Os guerreiros abriram subitamente aos lados e olharam para as cunhadas da cordilheira coroados de muçulmanos. Os ferros expolidos dos franquiscos que tinham pendentes dos pulsos por uma cadeia de ferro cintilavam levemente trêmulos. Só a Mengarda abaixou os olhos e ajoelhou com as mãos erguidas no meio deles, murmurando: "Não posso. Abandonai-me." Então o cavaleiro negro, tomando-a pela mão, correu a vista pelas duas alas. No seu gesto havia a mesma expressão imperiosa e sinistra de que se revestira quando em Covadonga embargara a saída de Pelágio. "Qual de vós ousa tomar nos braços a irmã do Duque de Cantábria e conduzi-la por cima do abismo para a outra margem? Qual de vós ousa jurar sobre a cruz da sua espada que sem vacilar o fará?" Houve um momento de silêncio. Todos os rostos empalideceram, todos os lábios calaram. Um alarido de muitas vozes o interrompeu. Eram os infiéis, que a meia encosta haviam enxergado os fugitivos e que se atiravam para o vale. "Não há entre vós um que o ouse?" reperguntou o misterioso guerreiro, fitando o olhar sucessivamente em todos. "Vai seguro o que o tentar. A entrada deste recinto é estreita, e os pagãos, antes de chegarem ao Sália, passarão por cima do meu cadáver. Direis depois a Pelágio que somente o cavaleiro negro lhe pede, a ele e a sua irmã, algumas lágrimas em memória de um tio fato de Fitiza, que deixou de viver. Chamava-se Eurico. Ele nos teus anos ainda o conheceu a Tárraco. Fruela, Glutesteu, e tu, Sancion, qual de vós será o mensageiro? Qual de vós será o salvador da Mengarda?" Todos calaram de novo, mas aqui não houve silêncio. Ouvia-se já o ruído dos corredores sarracenos, bem de perto, no fundo do vale. E ao proferir o cavaleiro negro o nome de Eurico, a irmã de Pelágio soltou um gemido e deu em terra como se fora morta. "Nenhum!" rugiu o guerreiro, quase sufocado de furor e de angústia, e alongando a vista pelo portal do recinto, viu alvejar os turbantes, e depois surgiram rostos assustados, e depois reluziram as armas. Os árabes começavam a galgar a ladeira, a Estrimir descera de um pulo do vale. A contração da agonia que neste momento passou nas faces do cavaleiro negro, estendendo para o céu os punhos cerrados, não haveria aí as palavras humanas que a pintassem. Não disse mais nada. Tomou nos braços aquele corpo de mulher que lhe desaziam aos pés e encaminhou-se para a estreita ponte de Sália. Era o seu andar hirto, vagaroso, solene, como o de fantasma. Parecia que as suas passadas não tinham som, que lhe cessara o coração de bater e os pulmões de respirar. Viram-no atravessar, lento como sombra lento, hirto, solene, internar-se com uma engarda na selva da outra margem. Era um corpo ou um cadáver que conduzia? Estava morta ou estava salva? Sancion e os demais gordos tinham ficado imóveis de espanto e de susto. Aquele homem, menos habituado a transitar por meio dos precipícios das montanhas, cometera um feito, para o qual lhes falecera o ânimo. Mal sabiam eles quantos alcantis do Calpe eram mais ásperos, os seus despenhadeiros mais frequentes, os seus córregos mais profundos, e quantas vezes esse homem os havia galgado na escuridão da alta noite, por entre o redemoinhar dos ventos e das tempestades. Foi por um momento rapidíssimo que durou a imobilidade dos godos, porque tanto bastou ao cavaleiro negro para transpor a breve largura do Sália e sumir-se na floresta que, descendo das montanhas fronteiras, vinha quase tocar na borda dos alcantis pendurados sobre as águas. Os 10 guerreiros, uns após outros, galgaram ligeiros por cima do roble nudoso, sem abaixarem os olhos para a espécie de sorvedor negro revolto ruidoso que, mugindo lá embaixo, parecia com o seu estrépito violento tentar atrair-los e devorá-los. Sancion foi o derradeiro a passar. A meio rio sentiu após si o tumulto dos árabes que se precipitavam dentro dos arruinados vales romanos. Não titubeou e seguiu avante. Chegando à margem oposta, volveu os olhos e viu que alguns dos inimigos punham um pé em terra e, secos na sua fúria, se arrojavam para a ponte fatal. "Godos, aqui!" gritou ele. E o primeiro golpe do franquisco deu um sombaço, entrando na raiz ainda viva da velha árvore. E manso, os agarenos lançando-se ao comprido sobre o cepo que estremecera ao golpe de Sancion e segurando-se às cavidades do velho tronco e às asperezas do seu grosseiro cortex, se aproximavam semelhantes ao estélio que se arrasta nas ruínas de Baalbek, ao longo da coluna tombada. Cristãos e infiéis fizeram silêncio. Era uma dessas situações em que a voz expira na garganta, porque o viver parece quase paralisar-se. E os árabes avançavam sempre. E
e os golpes das pesadas escuras godas batiam roucos e cada vez mais violentos e repetidos nas raízes que estalavam, lascando, e já os olhos sordeados de cólera, faiscantes desvairados dos infiéis, cujas barbas negras varriam o tronco, se encontravam com o olhar turvo de Sancion, curvo, vibrando golpes sobre golpes e cercado de alguns companheiros que o imitavam, aqueles a quem eu consentia a abertura do sítio, enquanto os outros, com o franquisco nas mãos, se preparavam para repelir os inimigos que só um a um poderiam transpor a estreita passagem. Subitamente estouram as últimas fibras do lenho. A árvore monstruosa despenha-se da sua base de pedra, escapa da riba fronteira, tomba pelas portas dos rochedos linhosos, fala voar em rachas e bate-se sobre o dorso do torrente, cujo ruído não pôde devorar inteiramente o alarido dos infiéis precipitados, que deixam os fragmentos das armas, dos vestidos e dos membros pendentes dos bicos das rochas. As águas, espadanando, trepam em lençóis de escuma pelas paredes afectuosas do precipício e lambem o sangue que por instantes as tingiu. Depois, o grosso madeiro flutua, deriva pela corrente e lá vai de volta com ela em demanda das solidões do mar. Os árabes que enchem o recinto das ruínas recuam diante de tão horroroso espetáculo. Os gotos enviam-nos uma risada feroz de insulto e desaparecem na espessura das branhas que se dilatam até às raízes das montanhas da Uzeba, onde deve ser o termo da sua viagem.